Oi pessoal, eu tô aqui para dividir com vocês a Bench Leader, né? O que é isso? Que conceito é esse? De onde surgiu? Né? A Bench Leader nasceu de um desejo muito antigo, né? De um interesse bastante particular sobre liderança, né? Eu sempre gostei muito do tema, li algumas coisas a respeito, ainda tô no processo de aprendizado, né? Já fui líder, né? E eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos que eu tive a respeito e como tudo isso surgiu. E depois vocês me dizem aí se faz sentido ou não. Eu fiquei pensando, né? Existem tantos livros, best-sellers, filmes, cursos e treinamentos para falar de liderança. O cardápio para desenvolver essas pessoas são os mais diversos, né? É bem extenso. E as perguntas que nunca se calam são aquelas, né? Por que ainda a gente encontra tantas equipes insatisfeitas? Por que a gente escuta tanta gente reclamando dos seus líderes? Por que isso acontece? O que será que nós líderes estamos fazendo de errado? Será que existe certo e errado na hora de liderar? Porque parece que nada tem adiantado, né? Será que essa é uma ilusão? Ou será que é uma realidade, né? E felizmente ou infelizmente a Bench Leader não vem para responder todas essas perguntas, né? Não é esse o objetivo, mas eu quero trazer algumas reflexões, vamos pensar junto, vamos dividir, né? O importante é a gente começar pelo começo, pensando, refletindo sobre essas questões. Mas quando eu mergulhei nas minhas experiências, quando eu lembrei, né, de algumas histórias, de alguns desabafos de paciente, porque por incrível que pareça é uma demanda bastante recorrente na clínica, quando eu conversei com algumas equipes, alguns líderes, né, eu me desprendi desses conceitos estabelecidos e me dei conta de uma coisa bastante comum, de um fio condutor bastante comum entre todas essas questões, e a resposta que me veio à mente é a felicidade, né? Tudo o que a gente faz, nós fazemos tudo em busca dessa tal felicidade. A gente acerta porque quer ser feliz, a gente erra porque quer ser feliz, né? O problema não está em querer ser feliz, mas sim em o que você faz e como você faz para alcançar essa tal felicidade. Um outro problema, e esse sim me parece um problema, é que muitas vezes a gente não tem a menor ideia de quem que a gente é, né? E quem que a gente se tornou e quem que a gente ainda quer ser, né? E às vezes quando a gente para pensar, a gente se dá conta que a gente é cópia de outras pessoas, que a gente passa a decorar discursos lindos, a gente começa a falar palavras-chave, nos comportamos como as pessoas e as organizações dizem que a gente tem que se comportar, mas cadê? Cadê o nosso propósito, os nossos valores? Tudo parece tão distante. Então só aí, depois de um tempo que a ficha cai, o tempo simplesmente para e a pergunta que vem à mente é sempre a mesma, né? Quem que eu sou? Né? Que pessoa que eu me tornei? Aonde que eu quero chegar de verdade? Qual que é o meu legado? Qual que vai ser a minha história? A minha marca quando eu me for? O que eu vou deixar para as pessoas? Como é que as pessoas vão lembrar de mim? Né? E essa devia ser uma reflexão aí de todos os líderes, né? Porque a gente não lidera um dia só, a gente lidera, né, com a nossa vida, com a nossa experiência. A gente não deixa de ser a gente porque está liderando, vocês entendem? Quando isso acontece, e isso acontece, a gente se dá conta que existe algo muito mais profundo do que exercer um papel ou ocupar uma caixinha, né? A gente quer parar de representar esse papel e a gente se dá conta que essa essência que está lá dentro, às vezes está distante da gente. E por incrível que pareça, ela existe, está lá, bem guardadinha. E aquela tal felicidade que eu falei para vocês, tão almejada, deixa rapidamente de ser uma coisa, um lugar,
né, um objetivo, um cargo e passa a ser uma pessoa, você. A essência é aquela que era para ser tão única, tão exclusiva e intocável. Agora parece tão distante, mas ao mesmo tempo a gente fica tão ansioso para parecer aquele ou aquela que era para ser tão simplesmente a gente, né? Você. Hoje a gente ouve muito falar sobre benchmark, mas para aqueles que não sabem o que é benchmarking, eu gosto de explicar assim, que é quando você tem um contato com uma organização, né? Você está dentro de uma organização e quer entrar em contato com uma outra organização, às vezes do mesmo segmento ou não necessariamente, e você quer ir lá para conhecer dos processos, das políticas, né? Das diretrizes e principalmente como é que eles alcançam os resultados, né? Esperados para o sucesso organizacional. E pensando nesse fluxo, eu me perguntei, por que não fazer bench leader? Né? Por que as pessoas não poderiam sair das suas empresas, tirar a bunda das suas cadeiras, literalmente, né, com perdão da expressão, e marcar encontros com outros líderes, com outras pessoas, para falar da sua experiência de aprendizado com pessoas, times, compartilhar os trajetos, os caminhos, o que eles fizeram de errado, o que fizeram de certo, né? As alegrias, as dificuldades desse papel de liderar pessoas, sobre como podemos ser líderes melhores. Será que essa não é uma pergunta que a gente precisaria se fazer sempre? Sobre que tipo de líderes a gente pode ser, né? Nós podemos ser, e que diferença a gente pode fazer, que legado a gente pode deixar. Enfim, depois de longas e incansáveis horas refletindo sobre liderança, sobre felicidade, sobre essência, sobre legado, com prazo apertado e sobre uma leve pressão para a entrega de um projeto na FIA, na USP, né, surgiu a Bench Leader. Então, eu acredito muito nessa troca de conhecimentos, experiências de pessoas e líderes. Eu realmente acredito que a gente pode aprender e ensinar algo ao longo da nossa vida, né? E que esse processo de descoberta, ele pode ser delicioso, ele pode ser prazeroso, ele pode ser criativo, ele pode ser inovador, sem tantos padrões, rótulos, roteiros prontos, porque a gente precisa ser quem a gente é. Por uma boa ou até uma inteira parte do tempo. A nossa vida é uma história, eu sempre vou repetir isso, né? Em vários vídeos que eu fizer eu vou repetir isso. A nossa vida é uma história com início, meio e fim, e é simplesmente impossível deletar o passado. Às vezes a gente tenta se livrar dele, mas é impossível. Mas eu te trago uma questão aqui, o que esse passado te traz de aprendizado, né? Desprezar a história ou ignorar o fato de como você chegou onde você chegou não é o nosso objetivo, né? Não é o objetivo do que eu pretendo com a Bench Leader. Mas sim, eu gostaria que vocês considerassem o presente, o futuro, e proporcionar para você uma possibilidade de um legado, né? De um fim. Não um fim, mas de um legado mesmo, de uma história, de uma marca, de um registro seu. Né? Seja você a pessoa comum, um futuro líder, um líder ou uma organização. Por isso que eu digo que a Bench Leader nasceu com esse propósito, para qualquer indivíduo, para qualquer pessoa, né? Porque não importa se você faz parte de uma organização, se você ocupa ou se você deseja ocupar um cargo, uma posição de liderança, a gente sempre é líder de alguma coisa. A gente é líder de uma família, às vezes a gente é líder de um grupo, líder de uma igreja, e se você não se encaixou em nenhuma dessas opções anteriores, você é líder de um bem muito mais precioso, que é da sua vida. Seja líder da sua vida. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas a gente precisa se responsabilizar pela nossa vida, a gente precisa ser líder da nossa vida. Você pode ser uma influência positiva ou negativa na vida das pessoas. E qual a influência que você quer ser? Que legado que você quer deixar? Né? Você já exerceu alguma influência na vida de alguém?
né? Nesse sentido, todas as pessoas são contempladas e convidadas para o resgate dessa essência, disso daí que está aí dentro, lá no fundinho, que às vezes a gente deixa de lado, né? Que é tão único e tão singular e tão importante, que é você. Portanto, nossa frase é assim como o benchmark ele está para as organizações, o bench leader está para a liderança, está para você. Como que a gente pode fazer isso, né? Leia, escute, observe as pessoas, né? Experimente, converse com outras pessoas, aprenda com os outros líderes, né? Também beba de outras fontes, assista filmes, né? Aprenda com a experiência, com os comportamentos, enfim, aprenda com a vida, né? Liderar é um exercício. Ninguém aprende a correr sem antes saber andar. É passo a passo, step by step, né? Seja você bench leader, faça bench leader. A nossa ideia é que a gente tenha aí líderes, pessoas, organizações essenciais de valor que tragam a sua melhor versão à tona. O Steve Jobs, que eu adoro, né? O dono da maçã aí que a gente tanto conhece, né? Ele disse assim numa frase: os que são loucos o suficiente para pensarem que podem mudar o mundo são os que realmente fazem. Então seja assim, se for assim, sendo assim, seja louco para fazer a diferença nesse mundo, para fazer a diferença nas pessoas que estão à sua volta, para fazer a diferença no seu time, na sua organização. E por favor, se permita, né? Seja você. Esse é o meu recado de hoje. Então faça bench leader, seja você. Traga à tona a sua essência. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Um beijo. Até lá. Tchau, tchau.